Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar acerca de empatia e arte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e hoje vamos dar resposta a uma resposta rápida que é: existe alguma relação entre a empatia e a arte? Existe arte empática? Então o vídeo de hoje é resultado de uma enquete para os membros do Clube Criarte. Já sabem, para se tornar membros do Clube Criarte, basta clicar no botão que fica sempre por baixo dos nossos vídeos, a dizer aderir ou join ao Clube Criarte. Quando carregam nesse botão vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares de ser então membro do Clube Criarte. Ok? Então o vídeo de hoje foi uma enquete na nossa comunidade para os membros do Clube Criarte e eles escolheram este tema, a relação entre a arte e a empatia. Então, vamos lá! Empatia é uma palavra que nós ouvimos muito no nosso dia-a-dia. Nem sempre foi assim, mas hoje em dia ouve-se muito falar de empatia, de ser empático e também do papel da arte na empatia. Então, na verdade, a empatia é aquele sentimento que nós temos em relação ao outro. É saber perceber o que o outro está a sentir, é saber colocar-se no lugar do outro e, desta forma, experienciar a vida pelos olhos e pelos sentimentos de outra pessoa. Não é uma prática muito fácil, precisa de ser treinada e tem a ver com os sentimentos e com as emoções. A arte é uma excelente forma de estimular e desenvolver o nosso sentido de empatia. Através de um determinado objeto de arte, nós podemos muito mais facilmente percebermos o que o outro estava a sentir e também percebermos como é que era a vivência de outra pessoa num outro espaço de tempo ou numa outra cultura. Vamos então falar de arte, de objeto de arte e de empatia. Vamos então perceber o que é ou o que pode gerar empatia na arte. Uma das melhores formas de o fazer é através dos exemplos. A arte é algo que mexe com todos os nossos sentidos, mexe com os nossos olhos, com as nossas mãos, com o nosso olfato, enfim. Então vamos analisar uma obra e vamos perceber até que ponto é que ela pode gerar empatia. Esta é a obra de Francisco de Goya. O tema desta obra é 3 de maio de 1808 e encontra-se no Museu do Prado, em Madrid. Quando a observamos, percebemos que esta pintura é algo que mexe com os sentimentos, ou seja, é praticamente impossível não sentir pelo sujeito principal desta obra. O homem que está aqui a ser-nos apresentado está num momento muito tenso. Ele está naquele que será provavelmente o seu último momento de vida. A sua impotência, o seu olhar e até a sua luz, tudo isto nos leva a temer por ele, a sentir pesar pela sua situação. O nosso olhar segue para o seu olhar e com ele pedimos a clemência aos seus executores. Esta obra, quando é vista ao vivo, dá-nos uma sensação tão forte que quase nos preparamos para o impacto das balas. Por acaso aconteceu isto comigo. Quando eu vi esta obra pela primeira vez, eu fiquei fascinada, fiquei em frente à obra e fiquei muito comovida. Nós sentimos que há aqui algo desesperante na reação e em todo o ambiente à volta do personagem principal desta obra. E este é um excelente exemplo de como a arte tem a capacidade de nos ligar aos outros e de nos despertar sentimentos diversos. Esta capacidade de despertar empatia é, na verdade, a principal razão de gostarmos tanto da arte. Para conseguirmos melhor perceber a arte, nós temos que sair um pouco de nós. Nós temos que tentar compreender as coisas na perspectiva do artista, na perspectiva do ano em que ele está a viver, na perspectiva da cultura, da comunidade em que ele está inserido. Ou seja, a arte, para ser apreciada, exige a nós, espectadores, que a gente saia do nosso dia-a-dia, a gente saia da nossa zona de conforto e se entreguemos a um sentimento que nos é exterior, que nos é estranho. No entanto, a relação entre a arte e a empatia é algo complexo. Vamos então considerar a origem da palavra. Empatia tem origem há cerca de 100 anos atrás, ou seja, é uma palavra relativamente nova. Os psicólogos, cuja língua materna era o inglês, no início de 1900, tentavam traduzir o seguinte termo, em alemão, eine Fühlung. Estes psicólogos estavam a tentar projetar sentimentos em objetos. Desta maneira, transformavam um objeto frio e inanimado em algo com vida e com a capacidade de sentir e de fazer os outros sentirem.
Para dar nome a esta capacidade de projetar sentimentos em coisas sem vida, foi então escolhido o nome de empatia. Empatia vem do grego e junta o termo que significa em, e o termo pathos, que significa sentimento. No entanto, quando nós analisamos o sentimento que a palavra empatia queria descrever, é algo diferente daquilo para a qual a empatia é hoje utilizada. Portanto, no sentido primário, a palavra empatia servia então para colocar objetos no exterior, colocar sentimentos em objetos que estão no nosso exterior. No entanto, hoje em dia a empatia não tem essa conotação. A empatia hoje sugere que nós experimentamos sentimentos pelos outros, entendem? Há aqui uma grande diferença. No caso da arte, ambas as coisas acontecem. É verdade que nós, quando vimos o 3 de Maio de Goya, sentimos um pouco daquela comoção que aquele personagem estava a sentir, portanto nós sentimos um sentimento, nós colocamos-nos no lugar do outro. No entanto, na arte, o contrário também é verdade. Muitas vezes o artista pretende dar sentimento a um objeto inanimado e frio. Um grande exemplo disto é a arte sacra. Nós temos ídolos sagrados, que são objetos da arte esculpida em madeira, arte esculpida em mármore, mas que também têm um sentido religioso. Ou seja, quando nós adoramos aquelas imagens, quando praticamos o nosso culto. Então, temos aqui as duas vertentes no objeto da arte. Nesta segunda parte do nosso vídeo, vamos então ver uma imagem que nos vai elucidar melhor estes dois sentimentos de empatia que a arte nos reserva. Vamos ver esta imagem. Esta é uma Pietà. É a Pietà de Roentgen, de 1300. É uma pequena escultura de madeira criada na Alemanha no início do século XIV. À primeira vista, isto é um tema comum na arte. Existem, especialmente as pessoas que seguem aqui o Criarte, sabem que existem muitos artistas que muitas vezes vão para o tema da Pietà. A Pietà é um elemento muito comum como sujeito da arte. No entanto, esta é um pouco diferente. Pietà de Roentgen iniciou um processo de empatia pelo sujeito da obra e também pela humanidade de Maria. Nesta obra-prima, nós vamos analisar o rosto de Maria e o rosto de Cristo. Vocês reparem bem no rosto de Maria. Está confusa. Ela está visivelmente abalada e até um pouco zangada. E este facto diferencia esta obra, pois normalmente até aqui a Maria era representada em paz, segundo a crença católica da presciência, ou seja, o poder da previsão que Jesus ressuscitaria. A Maria desta obra parece não saber do futuro do seu filho, ou então parece mesmo assim não estar conformada. Ela não tira consolo do facto de saber que o seu filho depois vai ressuscitar. Ela está abalada, zangada e inconformada. Também o Jesus desta obra é representado de uma nova forma. Aqui, o que nós temos quando olhamos para a cara de Jesus é um Jesus extremamente humano. Aqui podemos ver detalhes como o sangue, como as feridas abertas da crucificação. Os espinhos têm um tamanho enorme, são desproporcionais ao tamanho da cabeça e cravam-se na pele. Temos também o sangue a escorrer pelo rosto. Quando a sua realização, a tinta era ainda mais forte, mais vermelha, ou seja, a obra era ainda mais intensa. Isto pode estar relacionado com o facto de, durante a Idade Média, muitas vezes, durante a celebração da missa, Cristo era representado de uma forma menos divina, mais humana. Percebem? Por exemplo, Francisco de Assis descreve Cristo como um pobre que compreendia e que se comovia com o sofrimento humano. Aqui, esta Pietà que estamos a ver tinha como objetivo trazer vida para a história e trazer a história para o presente, de forma a criar uma ligação forte entre a figura que nós estamos a ver e o espectador. Uma ligação de reconhecimento e de envolvimento. Por um lado, queria-se aprofundar esta relação de fé entre o espectador e as figuras divinas. Por outro lado, queria-se divinizar
ainda mais. Portanto, eles passaram por tudo isto, não é verdade? Mas superaram. Portanto, Maria estava inconformada, zangada, mas o seu filho ressuscitou. Foi um prémio para ela. Entendem? Portanto, há aqui um estreitamento dos laços entre a fé e o espectador e entre também o espectador e aquela figura que está a passar por aquilo que ele poderia ter passado. É mais fácil compreender sentimentos humanos. Os sentimentos divinos nós provavelmente não os conseguimos compreender. Portanto, ao aproximar a figura de Maria e a figura do seu filho de figuras mais humanizadas, faz com que as pessoas tenham mais empatia pela sua história, que se coloquem mais facilmente no seu lugar, porque a não ser que nós tenhamos assim algum problema de cabeça, nós colocamos no lugar de uma divindade, não lhe chegamos aos pés, não é verdade? No entanto, para nós é mais fácil colocar-se no lugar de uma mãe que perdeu um filho, ou de alguém que perdeu a vida, que foi brutalmente torturado e que morreu na cruz. Isso para nós é mais fácil de perceber, são sentimentos que nós, humanos, temos em nós. Então, existem estas duas vertentes. A vertente de aprofundar a fé, de fazer perceber que aquelas figuras são divinas, mas também o objetivo de as tornar mais humanas. Falamos agora da tradição budista. Aqui surge outro ser divino que abraça a compaixão. Este senhor que estamos a ver é Jizo e é um Bodhisattva. Ele está encarregue da salvação de todos os seres vivos pensantes no período entre a morte do Buda histórico e o advento do Buda do futuro. Esta representação que estamos a ver é quase de tamanho real e foi criada no Japão entre o final do século XII e o início do século XIII. É uma imagem esculpida em madeira e apresenta vestígios de laca colorida e folha de ouro originais. Jizo aqui está em meditação. Ele veste-se como um monge viajante, ou seja, usa roupas muito humildes. Numa das mãos carrega um cajado de peregrino e na outra mão carrega uma joia que concede desejos. Este é o símbolo do seu poder infinito de responder às orações. O próprio nome, Jizo, é japonês e significa repositório da terra. E este é exatamente o seu papel: ajudar os outros a encontrar o seu caminho. Esta divindade é a representação, é a personificação do sentimento de empatia. Perceber o outro e desejar ao outro melhor, ajudar o outro a encontrar-se e mostrar o caminho para o conhecimento. Mas agora dá um salto, vamos passar para o século XVII. Este é um trabalho do Guaman Poma e aqui podemos ver uma janela que se abre para os sentimentos do povo indígena. Durante quase 30 anos, Guaman Poma ilustrou cerca de 1200 páginas de um manuscrito chamado A Primeira Nova Crónica do Bom Governo, que foi terminado em 1615. Aqui, Poma detalha a história da civilização dos Andes, antes da invasão espanhola, e depois detalha também a conquista e o novo regime colonial. O que é muito diferente no trabalho de Poma é os registros que ele faz dos abusos cometidos pelos espanhóis aos povos indígenas. Normalmente os relatos eram escritos por quem vence, é sempre assim. A história é escrita pelos vencedores e nunca relatavam o que estava a passar do outro lado. E para além de o ter relatado de forma escrita, também o relatou com ilustrações. Este manuscrito mostra a história e a cultura dos Andes antes da colonização dos espanhóis. É interessante porque normalmente nós não temos um fácil acesso a este tipo de história porque o povo a registra de uma forma diferente, não através daquela escrita que nós conhecemos, que eles também tinham, mas não era assim que eles registavam. Portanto, o facto de ele ter registado numa língua que toda a gente percebia, aliás, ele registou em várias línguas diferentes, mostra-nos então como era a cultura destas pessoas antes da cultura ser adulterada. Este cordão de nós que estamos a ver era um exemplo dos registros dos Incas. Aqui registavam-se nomes, eventos e informações numéricas. Poma usou estes objetos e também usou as tradições orais que eram contadas. Portanto, dentro da civilização havia as histórias que eram passadas pela oralidade. Ele pegou em tudo isso, juntou estes registros que existiam nesta cultura e contou então as suas histórias. Ele contou a história em 4 línguas diferentes. Eu tinha dito que ele escreveu em várias línguas diferentes. Ele escreveu em 4 línguas diferentes para ter a certeza que as histórias eram percebidas, passadas à frente. Ele usou o espanhol e o latim e também as línguas dos Andes, o quechua,
e o Aimara. Depois o que ele fez foi endereçar estas crónicas ao rei Filipe II e depois também ao rei Filipe III, com o objetivo não só de os informar da rica cultura inca, mas também de chamar a atenção para a brutalidade do que se estava a passar, para as torturas, para as prisões, enfim, para a brutalidade que o exército trouxe consigo, que os colonos espanhóis trouxeram consigo. Não se sabe se alguma vez o rei leu esta obra. Não se sabe sequer se ele tinha tomado conhecimento dela. A verdade é que não conseguindo entregar estes registros ao rei, o que ele fez foi ele próprio publicou os registros e divulgou. Ele andava de terra em terra a divulgar e a pedir às pessoas para mostrarem ao rei. É interessante pensar que Poma acreditava realmente que o rei era decente o suficiente para, se lesse as crónicas, mudar alguma coisa. Mas ele tentou e tentou desta forma. Nunca foram publicadas em vida, mas estas crónicas foram redescobertas por um antropologista num arquivo em Copenhaga em 1908, onde foram finalmente impressas. E o manual pode ser visto na Biblioteca Real de Copenhaga e está disponível inteiramente online para quem quiser consultar e ler o documento. Eu vou deixar aqui por baixo do vídeo, na descrição do vídeo, então o site para quem quiser ir ler as crónicas de Poma. É muito interessante. Continuamos o nosso vídeo. Continuamos a falar da relação entre a empatia e a arte, de como a arte pode gerar empatia, como a arte pode ser empática. E agora eu separei esta parte do vídeo porque vou falar de um outro tipo de arte, que é a fotografia. Nada é tão eficaz, ou foi tão eficaz até hoje, a provocar empatia nas pessoas, nos sujeitos em geral, como a fotografia. E eu vou-vos dar um exemplo que vocês vão reconhecer com certeza que é uma das fotografias mais famosas do mundo. E eu aproveito também para dizer para se inscreverem no Criarte, porque nós, quando acabarmos de falar acerca da história da arte em geral, porque temos estado a falar de uma forma geral da pintura, da escultura, muitas vezes também da arquitetura, eu vou fazer a história da arte da fotografia também. Portanto, já sabem, basta subscrever e acompanhar-nos, é gratuito. Se quiserem ajudar, também podem tornar-se membros do Clube Criarte. Ok, vamos então falar da fotografia e vamos ver esta foto. Existe uma história muito interessante atrás desta fotografia. Entre 1930 e o final dos anos 40, o Departamento da Agricultura do Governo dos Estados Unidos da América contratou um grupo de fotógrafos para documentar a Grande Depressão. Vivia-se uma grande crise, uma grande depressão, havia movimentos migratórios dentro do país, portanto as pessoas saíam de zonas muito pobres, onde perdiam as suas terras e dirigiam-se todas para grandes cidades para tentar arranjar emprego. Os fotógrafos, então, espalharam-se um pouco por estas zonas e começaram a fotografar, a detalhar um documento histórico, não é? Para o governo. E daqui resultou uma das obras fotográficas mais famosas do mundo. Esta é uma obra de Dorothea Lange e é de 1936. Chama-se A Mãe Migrante. Aqui, Dorothea capta a atenção e a compaixão de muitos, o que resultou na ajuda financeira a campos de migrantes na zona onde a fotografia foi captada. Portanto, a história da fotografia é muito clara. Ela encontrou esta mãe com muitas dificuldades para dar de comer aos filhos. Acho que ela estava ao lado de um carro, assim grande, onde ela colocou tudo o que tinha e a meio do caminho ficou sem dinheiro nenhum e até vendeu as rodas do carro para tentar alimentar as suas crianças. O que aconteceu foi quando esta fotografia em especial, há muitas fotografias interessantes, mas esta em especial, quando ela foi mostrada nos jornais, houve uma comoção enorme no país de como é que deixámos isto acontecer, não é verdade? E então houve uma campanha e fundos monetários foram entregues para a ajuda, porque estas pessoas iam para campos, era quase campos de refugiados, só que estamos a falar de pessoas que estavam no seu país, mas estavam a fugir à fome, em vez de ser a fugir à guerra, não é? Portanto, o documento fotográfico é algo que gera empatia. É fácil ter empatia com esta situação. Toda a gente se imagina numa situação destas, é desesperante, a gente sente o desespero. E a mim toca-me muito, muito esta fotografia. O ar dela, assim, da ausência, é muito, muito, muito forte. E agora vamos ver outras fotografias. Porquê? Porque depois de toda esta comoção, portanto, gerar empatia,
É um papel interessante da obra de arte que muitas vezes não estamos à espera. No caso, esta fotografia gerou empatia e também gerou resultados, porque as pessoas contribuíram, deram dinheiro, mudaram aquela história. Vamos agora falar acerca da revista Fortuna, que depois de tudo isto decidiu também mandar um grupo de fotógrafos para catalogar a situação, prometendo-lhes depois então que iria editar, não é verdade, mostrar a todas as pessoas o seu artigo na revista. Um escritor e um fotógrafo juntaram-se e foram então ao mando da revista. O escritor é James Age e o fotógrafo é Walker Evans, um fotógrafo excelente, aliás. Juntos foram para o Alabama, onde existia um grande núcleo de pobreza, e alteraram o nome das famílias e apresentaram-os com dignidade e com respeito num ensaio fotográfico. Quando a revista recebe o artigo escrito e as imagens, volta atrás no prometido e decide não publicar o artigo. Achou demasiado forte. Tanto o Evans como o James, que já tinham de catalogar tudo isto, decidiram fazer o quê? Editar um livro para mostrar esta realidade brutal. Porque a pobreza e a vida difícil muitas vezes não são bonitas, não são aquelas imagens de arco-íris, não é verdade? No entanto, são a nossa realidade. E a nossa realidade não é para ser escondida, é para ser mostrada. E foi isso que eles fizeram, foram mostrar. Esta obra mostra-nos aqui a questão de documentar situações difíceis com um tom respeitoso que inspira empatia e também inspirações concretas. Lembram-se com a fotografia da Doroteia que eles conseguiram, o governo americano conseguiu muitos donativos para os campos para ajudar estas pessoas. Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. As fotografias são lindíssimas, são realmente fotografias muito respeitosas, mas são umas fotografias que elas documentam uma situação e elas são documentadas de maneira a provocar empatia, percebem? É num tom de respeito, sim, mas é um tom que mostra a miséria. Portanto, é proposital. Estes autores, este fotógrafo e este escritor, que também escrevia muito bem, queriam realmente provocar uma sensação no outro. Porquê? Porque eles queriam ajudar as pessoas, não queriam só fotografar. Entendem? Agora, é interessante pensar como esta vontade de mudar as coisas, de expor o que se está a passar, deixar de esconder, pode provocar muita empatia e pode também mudar a forma como a arte é feita. Vou-vos mostrar agora alguém que usa a fotografia de uma forma completamente diferente. Este trabalho que estamos a ver é um trabalho de Alfredo Jar e ele explorou os limites da fotografia e a sua capacidade para inspirar empatia com este trabalho. Chama-se Real Pictures, Histórias Reais, e é um trabalho de 1995. Este trabalho faz parte do projeto Rwanda, de Alfredo Jar, que teve início em 1994, logo após o Alfredo testemunhar a guerra civil e o genocídio de mais de 1 milhão de Tutsis pelos Hutus. Ao longo do tempo que Alfredo passou em Ruanda, viu coisas horríveis e fotografou. Portanto, ele fez um documento histórico acerca da guerra e do genocídio e do sofrimento humano. E quando chegou à altura de partilhar estas fotografias, ele achou que existia demasiada imagem e que tornou-se poluição visual, que as pessoas estavam expostas a tantas imagens do genocídio e a coisas tão horríveis que ficaram um pouco desensibilizadas. Então ele achou que mostrar as fotografias não iria fazer as pessoas sentirem empatia por aquela situação. Era só mais uma desgraça no meio de tantas desgraças. Então ele projetou toda a sua exposição desta maneira, não mostrando imagem nenhuma. Nesta instalação, Alfredo apresenta uma configuração de caixas de portfólios pretas. Cada caixa contém uma fotografia, mas está fechada, com uma legenda descritiva da imagem guardada lá dentro. Alfredo Jar está a responder à saturação da imagem na nossa sociedade, mostrando que, por vezes, a forma mais eficaz de provocar empatia e reação é reter as imagens. Este artista acha que o silêncio, as caixas pretas fechadas e a ausência de imagens provoca uma reação muito mais forte neste caso. E é verdade, não é? E pronto, falámos da origem da palavra empatia, falámos de uma Pietà lá atrás, do século XIII, XIV, depois viemos por aí fora através das obras de arte, como a fotografia. Obviamente que depois deste tempo todo a falar, tenho que vos dizer que a empatia na arte não quer produzir apenas sentimentos negativos, sentimentos
que são maus, que nos fazem sofrer. Não é só partilhar o sofrimento, as tragédias humanas. Não. Temos muitas vezes peças de arte que provocam outro tipo de empatia. Eu vou-vos mostrar uma das minhas fotografias preferidas. Chama-se A Fotografia Mais Feliz do Mundo. A história desta obra é gira. O fotógrafo estava a tirar fotografias e pediu ao líder da banda da universidade para fazer aqueles truques com aqueles pauzinhos que eu não sei o nome, o bastão, e de uma forma completamente sem ninguém estar à espera, aleatória, surgiu um grupo de miúdos que o seguiram felizes da vida. Acharam que era uma brincadeira e lá vão eles. E então eles chama-se esta imagem a fotografia mais feliz do mundo. E nós, quando olhamos para ela, realmente percebemos que existe aqui outro tipo de empatia, que é nós também ficamos com um sorriso no rosto. Perceberam? Qual é a relação entre a arte e a empatia? É um vídeo que me deu algum trabalho a gravar, é verdade, porque vem sempre mais qualquer coisa à mente. Eu vou deixar aqui, por baixo do vídeo, vou deixar imensas coisas, um link para vários vídeos acerca da arte e empatia. Porque eu não pensei destas coisas na minha cabeça. Muitas das coisas que eu usei aqui fui buscar também outros vídeos que falam sobre arte e empatia, muitos exemplos também. Portanto, eu vou deixar vários documentários acerca disto aqui nos vídeos, por baixo, nas descrições, para vocês poderem refletir mais sobre isso. Agora vou-vos fazer um desafio. Qual foi a peça de arte que vocês viram ultimamente, que mais vos despertou um sentimento de empatia? E a empatia pode ter vários sentimentos, como nós vimos. Pode ter o sentimento de luto, mas também pode ter o sentimento de transmitir a alegria, com a fotografia mais alegre do mundo. Também pode transmitir o sentimento de querer ter um objetivo concreto, portanto, ajudar pessoas, como foi o caso das exposições de fotografias do Heavens e do James. Entendem? Então qual foi a obra que a vós vos despertou assim uma grande empatia ultimamente? Eu também vou deixar a minha nos comentários, ok? E pronto, foi assim que terminámos o vídeo. Este vídeo foi o resultado da enquete deste último mês, aqui para os membros do Clube Criarte. Se quiserem ser membros do Clube Criarte, é uma forma de me ajudar a continuar com os vídeos, podem fazê-lo. Já sabem que por baixo de todos os vídeos temos o botão que diz aderir. Se não são subscritores do canal, também podem subscrever. Temos o botão ao lado, temos o aderir e o subscrever. Carreguem no sininho para serem sempre notificados quando sair vídeo no canal. Eu ultimamente tenho sempre colocado os vídeos em modo de estreia para vos lembrar que eles estão por aqui. E não se esqueçam de fazer gosto, de deixar um comentário simpático, de partilhar e de ajudar o Criarte a crescer. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!